Seguimos com mais uma videoaula sobre a organização do tecido nervoso e nessa videoaula nós vamos falar sobre o córtex cerebelar, o tronco encefálico e sobre a medula espinal. Iniciamos então falando do cerebelo. O cerebelo, que é a maior massa do encéfalo, né, e se encontra aí na região dorsal, a ponte e o bulbo, ele é o órgão responsável aí pela manutenção do equilíbrio, pelo controle do tônus, dos movimentos involuntários e também pela aprendizagem motora. Dependemos do cerebelo para muita coisa, para andar, correr, saltar, andar, enfim. O cerebelo é um órgão extremamente importante do sistema nervoso central. E falando um pouco da histologia, né, nessa imagem nós podemos ver que assim como, né, no córtex cerebral, o cerebelo, que também é parte do encéfalo, ele tem a região da substância branca, que é chamada de córtex cerebelar, situada na região periférica ao órgão. E a região interna nós encontramos a substância branca. Então, nessa videoaula nós vamos falar do córtex cerebelar, ou seja, da substância cinzenta, né, de como essas células se organizam. E nós sabemos que nós temos 3 camadas de células, em que nós encontramos essas células organizadas de diferentes formas, diferentes células, né? Que são a camada molecular, a camada de células de Purkinje e a camada granulosa. A camada molecular, assim como no córtex cerebral, é uma camada em que nós temos poucas células. E no caso do cerebelo, nós vamos encontrar as células em cesto, que são interneurônios inibitórios, né, com o neurotransmissor GABA, e células estreladas, que também são interneurônios inibitórios, secretores do GABA. Nessa camada molecular, então, nós temos um predomínio do neurópilo, né, que são dos prolongamentos de dendritos, das células de Purkinje, que se projetam, né, os seus dendritos para a camada molecular, de axônios, e é um local em que ocorre aí muitas sinapses. Ele tem a cor rósea e um aspecto mais homogêneo à microscopia óptica. Já a segunda camada e característica, né, do cerebelo é a camada das células de Purkinje, que são células grandes, né, características do cerebelo aí, né, da histologia do cerebelo, e que tem aí como neurotransmissor o GABA. Por isso, as células de Purkinje, elas são células neurônios inibitórios. A terceira camada, que é a camada granulosa, essa camada nós temos a presença de numerosos núcleos, né? E aqui nós temos as células granulosas, que são os menores neurônios que nós encontramos no sistema nervoso. Então, nós encontramos muitas dessas células, né? São neurônios excitatórios, que têm o glutamato como neurotransmissor. E também encontramos nessa região as células de Golgi, que também são interneurônios inibitórios. Nessa imagem, então, nós podemos ver à esquerda a esquematização dessas 3 camadas e os seus tipos de células, e à direita nós vemos então isso numa imagem microscópica. Então, vemos aqui, né, a primeira camada, que é a camada molecular. Nessa camada molecular, nós podemos já ver aqui a célula em cesto, que é um dos interneurônios que nós encontramos nessa região. Nós podemos ver aqui em verde as células de Purkinje, que são as células que ficam com seu núcleo na camada de Purkinje, mas que projetam, né, seus prolongamentos, que são muitos, para a camada superficial, que no caso é a camada molecular.
As células de Purkinje, elas projetam então seus dendritos para a camada molecular, no qual esses dendritos fazem sinapse com vários dos interneurônios que nós encontramos nessa região, e o axônio das células de Purkinje se projetam para regiões profundas do córtex cerebelar. Podemos encontrar abaixo da camada de células de Purkinje a camada granulosa, no qual nós encontramos uma grande quantidade, veja aqui na microscopia, de núcleos, né, de células granulosas, que são os menores aí, neurônios que nós encontramos no sistema nervoso central. E percebam aqui que as células da granulosa, seus núcleos são bem pequenos e elas têm dendritos que se comunicam com outras fibras aqui, que no caso aqui mostrando fibras que são chamadas de fibras musgosa, que são fibras nada mais são do que fibras aferentes, ou seja, fibras que chegam ao cerebelo, né? E essas fibras, elas chegam ao cerebelo vindas principalmente aí dos tractos ponto cerebelar, espino cerebelar e vestíbulo cerebelar. Então essas fibras chegam, fazem sinapse com as células da granulosa. As células da granulosa projetam seus dendritos, né, até a camada molecular. Essa projeção aqui faz no final uma projeção do dendrito como se fosse um T da célula granulosa, e seus terminais vão fazer sinapse com os dendritos das células de Purkinje. Nesse entremeio, fazendo a conexão, nós temos também as células de Golgi, que nós encontramos na camada granulosa. Nós também temos outros tipos de fibras aferentes, ou seja, fibras que chegam ao cerebelo, que são as fibras trepadeiras. São fibras que vêm principalmente dos tractos olivocerebelares. Então, aqui nós podemos ver nessa imagem, né, histológica a camada molecular, né? Vejam que nós temos menos células quando comparadas à camada granulosa. A camada molecular, entremeando aqui nós vemos as células de Purkinje grandes, formando a camada de células de Purkinje, e abaixo da camada de Purkinje nós temos a camada granulosa, interposta aí por uma grande quantidade de núcleos, principalmente de células. Aqui podemos ver melhor, mais aproximado então. Abaixo a camada molecular, células da camada molecular, e aqui vejam, né, a camada das células de Purkinje, né, o neurônio de Purkinje grande, projetando seus prolongamentos dendríticos para a camada molecular. Aqui numa imagem mais aproximada, vemos então a célula de Purkinje, seus prolongamentos voltados para a camada molecular, prolongamentos dendríticos, e abaixo a camada granulosa. Lembrando que o axônio da célula de Purkinje ele se projeta para regiões profundas, sentido camada granulosa do cerebelo. Tronco encefálico, né? A gente sabe que o tronco encefálico é uma região do encéfalo que é dividida aí em três regiões: o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Histologicamente, quando a gente faz um corte dessas áreas, nós percebemos que o tecido ele não está claramente dividido entre substância branca e substância cinzenta, né? A gente encontra núcleos, principalmente núcleos dos nervos cranianos e alguns tractos de fibras, né, que chegam ou que saem do sistema nervoso central, mas esse tecido ele não tem uma organização assim como nós encontramos no cérebro, no cerebelo e na medula espinhal. Então, por isso, né, são regiões aí que histologicamente, né, a gente não tem essa divisão clara entre substância branca e substância cinzenta. Aqui só ponderando, né, já em questão aí de patologia, né, a gente tem o mesencéfalo, e no mesencéfalo nós temos, né, um núcleo, que é considerado um núcleo da base,
que é a substância negra, ou também chamada de substância negra. Essa substância negra, né, ela é acometida em uma patologia que nós conhecemos como doença de Parkinson. E o que nós encontramos nessa substância negra? A substância negra é um núcleo, então por isso a gente tem aqui corpos celulares de neurônios, e aqui se concentra na substância negra corpos de neurônios que tem como principal neurotransmissor a dopamina, né, que são tão chamados de neurônios dopaminérgicos. O que ocorre na doença de Parkinson nada mais é do que a destruição de neurônios, né, por causa aí ainda desconhecida. Então, esses neurônios dopaminérgicos, esses neurônios que nós encontramos nesse núcleo, eles sofrem aí destruição. Nós temos, então, a diminuição da liberação da dopamina, que causa os efeitos, os sinais e sintomas da doença de Parkinson. Quando nós pegamos, né, um corte do órgão em si, pós-morte, e comparamos uma pessoa normal com uma pessoa que tem a doença de Parkinson, percebemos que esse núcleo, né, a substância negra, que tem uma coloração mais escura, devido a esses neurônios serem produtores de neuromelanina, que tem a cor escura. Então, esses neurônios, eles produzem neuromelanina, mas também produzem a dopamina. Então, se nós temos aqui uma substância negra que não está acometida por nenhuma patologia, então ela está normal, ela está na sua coloração aí mais escurecida. Já na doença de Parkinson, como nós temos a destruição de fibras, né, de neurônios aqui, então esses neurônios que produzem a dopamina, eles morrem, e se eles morrem, eles também não vão produzir a neuromelanina, então daí você vai ter uma opacificação dessa substância negra desse núcleo. Aqui é mostrando, então, numa imagem melhor, que a substância negra, na verdade, ela é dividida em duas partes. A parte compacta, que é a parte que é acometida na doença de Parkinson, e a parte reticulada, que fica no seu lado. Agora vamos falar um pouquinho da organização da medula, né, que ainda faz parte do sistema nervoso central, mas que, como já falei anteriormente, a medula ela se organiza de uma forma diferente. Por quê? Porque a substância negra ela vai estar contida na região interna ao órgão e a substância branca na região periférica. Sendo assim, nessa figura, nós podemos ver que na substância negra, então, nós vamos encontrar os corpos celulares de neurônios, assim como células da glia e também fibras nervosas, mas na parte branca, na substância branca, nós vamos encontrar predominantemente fibras nervosas e células da glia, não encontrando então corpo celular nessas regiões. Dessa forma, numa imagem histológica, nós vemos então a parte externa e a parte interna, né, que é conhecida aí como H ou borboleta. Vemos então, né, a parte, né, essas regiões da medula são chamadas de cornos, né? Então nós temos a região de trás, que é chamado de corno dorsal, e as regiões aqui da frente, que são os cornos ventrais. E aqui a região de comissura, né, em que nós temos fibras nervosas, né, passando de um lado para outro. Lembrando que, né, na região dos cornos ventrais, nós vamos ter aqui, encontrar neurônios motores. E nas regiões do corno dorsal, nós vamos encontrar neurônios sensitivos. Então, aqui nós vemos uma imagem histológica da medula, né? Essa parte mais clara que nós vemos, né, na parte superior, indo para as laterais, nós vemos a substância branca, né? E você percebe que nós temos vários espaços vazios, né? Os espaços vazios, eles estão em torno do axônio, que parecem pingos que nós encontramos dentro dessas esferas vazias. Justamente porque parecem
estão vazios porque a gente sabe que na coloração, né, para microscopia óptica, nós usamos vários solventes orgânicos que retiram então todo o lipídio, a gordura que está no tecido. Então, dessa forma, esses espaços vazios eram então o local que era preenchido pela bainha de mielina, né, que foi dissolvida aí com a preparação do corte. Já nessa região, nós vemos parte de um corno da medula e nós podemos ver nitidamente a diferença, então, entre substância cinzenta e substância branca. A substância cinzenta, veja que é um tecido aí corado mais intensamente, com a presença aí dos pericários ou corpos celulares de neurônios nessa região. Aqui nós podemos ver, né, o corpo celular de neurônio e seus prolongamentos, né? Aqui a divisão, né, do lado direito nós temos então a substância cinzenta e do lado esquerdo nós temos a substância branca, sendo que esses espaços vazios e um pingo que a gente vê no meio, esse pingo é o axônio e o espaço vazio é num corte transversal o local que era preenchido então pela bainha de mielina. Aqui nessa imagem então nós podemos ver mais aproximada a substância branca, em que nós visualizamos nessas estruturas em que nós temos aqui um espaço em branco, uma esfera com um pontinho no meio, que nada mais são em um corte transversal, as fibras nervosas, né, que mielinizadas. Então, nós vemos esse pontinho, que é o axônio, e em volta a região que era preenchida pela bainha de mielina. Aqui já com foco na substância cinzenta, em que nós visualizamos aqui um pericário com núcleo, né, frouxo, citoplasma bem granulado, caracterizando então a presença dos corpúsculos de News, que são aqueles agregados de retículo endoplasmático rugoso, né, que se coram mais intensamente no citoplasma dessas células. Já que podemos ver em uma outra imagem, então, esses corpos celulares de neurônio, núcleo, cromatina frouxa, característico aí de intenso metabolismo, os corpúsculos de News, são essas estruturas granuladas, coradas intensamente no citoplasma, aqui os núcleos de células da glia, e aqui em uma outra coloração, mostrando mais os prolongamentos dessas células na substância cinzenta. Na medula também nós encontramos o canal medular, ou seja, aquele canal que está na região interna da medula e que nós temos a passagem de um líquido que banha todo o sistema nervoso central, que é o líquido cefalorraquidiano. O líquido cefalorraquidiano, então, ele passa por todo esse canal e revestindo esse canal, assim como todas as cavidades que nós encontramos no sistema nervoso central, os ventrículos, por exemplo, nós temos células que nós chamamos de células ependimárias, que são, né, um dos tipos de células da glia, encontradas no sistema nervoso central. As células ependimárias, então, aqui no canal medular, ela tem a presença, percebam, de cílios, né? Aqui é um epitélio simples, colunar, paracúbico, em que essas células possuem cílios, né? Justamente porque esses cílios atuam na movimentação do líquor que está passando aqui dentro desse canal. E aqui nós temos as referências que foram utilizadas para essa videoaula. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, então deem um curtir, se inscreva no canal e continue conosco aí nas próximas videoaulas.